quando eu quero uma coisa no sexo e o outro não aceita. O que fazer? Né? Pode ser que eu seja a pessoa que goste de fantasiar. Pode ser que eu sou a pessoa que gosto, sei lá, de fazer troca de casais. Pode ser que eu sou a pessoa que gosta de sexo oral e o outro não vai me dar aquilo que eu quero, certo? Porque isso fere os valores do outro, pro outro não faz sentido. Eu quero sexo oral, pro outro não faz sentido fazer sexo oral. E daí ele tem os motivos que ele relatou. Pode ser que eu goste de fantasiar, mas o outro não gosta de fantasiar. O que eu vou fazer? Eu vou me reprimir? Reprimir os meus desejos? Reprimir aquilo que eu sou? Isso é uma grande questão. O que a gente precisa avaliar é se viver uma vida sem isso é algo que é digno ou indigno para mim. Se é algo que me viola ou não, tá? Por quê? Para e pensa, gente, quando nós estamos num relacionamento, nós vamos fazer concessões. No relacionamento existe concessão, tá? Quando a gente pensa assim em amor próprio não é só eu me colocar em primeiro lugar o tempo todo. Não é só eu me colocar em primeiro lugar o tempo todo. Amor próprio muitas vezes eu vou colocar a relação em primeiro lugar, né? Só que, quando eu coloco a relação, eu não posso colocar algo que me viole. A relação está em primeiro lugar, ok? Mas eu não vou, porque colocar a relação em primeiro lugar é algo que é importante para mim, fazer coisas que vão nutrir essa relação, tá? Agora, se para eu estar nessa relação eu tenho que fazer algo que me viole, que me fere, não faz sentido. Então, o tempo de você entender que se você deve reprimir e abrir essa concessão, né, de abrir mão de algo para essa relação, é entender o quanto que isso é importante para você, tá? Porque, vamos supor, eu gosto de fantasiar, mas não é algo muito importante. E daí, se o meu parceiro fala para mim que não quer fantasiar, tá bom, pra mim não é algo relevante. Ok. Mas que nem eu gosto de receber sexo oral. E se o parceiro falar pra mim que não vai, pra mim já vai ser meio complicado entender isso. Porque a minha mente vai conseguir entender uma pessoa não gostar de fantasiar. Até porque pra mim faz muito sentido. Mas a minha mente não vai entender uma pessoa não querer fazer sexo oral. E daí, pra mim, já é indigno. Então, pra mim, não faz sentido, tá? Então, eu vou entender, eu vou olhar e vou avaliar, tá? Agora, se eu, por exemplo, uma pessoa que gosta de BDSM, que gosta desse sexo, assim, que frequenta tal... vou me relacionar com uma pessoa que não é. Às vezes, pra pessoa, não faz sentido. Agora, uma outra pessoa que curte uma coisinha, mas não é tão importante, e a outra não gosta, tá tudo bem. Então, não tem assim um certo ou errado, porque você que vai saber aquilo que é importante para você, né? E daí você vai avaliar se isso te fere ou não, se isso é importante para você ou não é tão importante, mais importante é a relação. O que é mais importante? Né? É a relação ou é isso? É você que vai avaliar. Então, acho que a questão, né, quando você pensa assim, vou reprimir algo, depende do quanto que isso é algo que você realmente está reprimindo, ou se, isso aqui não é tão importante. Então, às vezes, se não é tão importante, não é algo assim que você vai falar, estou reprimindo, só estou abrindo mão disso, em prol da relação, tá? O Henrique, se as fantasias de um ferem tanto o outro, não é porque o casal é incompatível? Talvez estejam com a pessoa errada. É o mesmo que um roqueiro estar em uma festa de funk. Sim, se a fantasia de um fere o outro, é o que eu falei, Henrique, daí bem nesse mesmo ponto. A fantasia, eu posso ter uma fantasia. E isso ferir o outro, mas se eu respeito o limite do outro, ok. Então, vamos colocar assim, comecei a me relacionar.
Daí eu chego no meu parceiro e falo pra ele assim: ah, vamos fazer troca de casal? Eu fazia troca de casal no meu outro relacionamento, era muito legal. Daí é uma fantasia minha. Mas daí o meu parceiro fala assim: ah, não, eu não consigo imaginar você transando com outra pessoa, eu não quero fazer isso. Então é uma fantasia minha que é incompatível com ele, né? Que pensar em fazer isso é algo que fere ele. Mas significa que a gente é incompatível? Não, não significa que a gente é incompatível. Por quê? Porque, tá bom, tipo, é uma fantasia, mas não é uma fantasia importante. É uma fantasia que eu posso abrir mão. Ok. Então tá tudo bem. Então eu tenho uma fantasia da qual ele não compartilha, mas para mim tá tudo bem abrir mão dessa fantasia, porque a relação é mais importante, certo? Mas vamos supor que eu tenho um estilo de vida eu só acredito em relações que têm que ser abertas, poliamorosas, assim, que a liberdade, que a sexualidade tem que ser livre, que até estava seguindo uma moça, psicóloga no Instagram, e ela estava falando sobre os nossos valores que a gente tem que posicionar na relação, e daí ela colocou assim, que um dos valores dela é que a pessoa respeite a liberdade sexual dela, sexual e afetiva, porque ela acredita em relações livres. Então, ela se relacionar com uma pessoa que não quer ter uma relação aberta, daí fere, porque ela não vai abrir mão da liberdade sexual e afetiva dela em prol de um relacionamento, e daí é incompatível. Mas quando é algo que está tudo bem eu abrir mão, é uma fantasia, mas não é tão importante, é uma fantasia que é incompatível, mas eu solto essa fantasia porque ela não é tão importante, tá? Então, por isso que a gente não é 8 ou 80. Se eu fantasiei isso, eu não sou mais incompatível? Não. Eu preciso sempre estar avaliando, né? Se é algo que eu posso soltar, se eu posso abrir mão em prol da relação, porque a relação é mais importante. E, enfim. Mas daí eu acho que não entra nesse lugar, estou me reprimindo. Não, é uma coisa que tá tudo bem. Eu abri mão disso. Agora, quando isso é algo muito importante para mim, daí eu vou me reprimir? Daí eu acho que não. Né? Então, de repente, isso é mais importante que a relação, e daí realmente a relação é incompatível, não tem uma visão em comum, e essa relação não tem muitas chances de dar certo, tá? A gente precisa muito sempre estar avaliando, né? Não é 8 ou 80, né? Ou é uma coisa, ou é outra, né? A gente vai ter vários níveis aí.